Escalação do Atlético para enfrentar a equipe do Volta Redonda nesse sábado às 6h30 da tarde na Arena da Baixada. Fica ligado porque é importante, tá? E essa é uma tendência, não é exatamente o time que vai entrar em campo. O Atlético ainda treina nesta sexta-feira, o Odair vai definir ainda nessa sexta para a bola rolar no sábado, tá? Então é interessante o caminho que escolhe o professor na preparação ao longo da semana. A manutenção do trio de zaga é comum, é natural, né? E principalmente no jogo que você não vai precisar se defender tanto, defender tantas bolas pelo alto. Você tem Benavides, Carlos Terán e o Arthur Dias. E contra o Goiás, até o Atlético foi muito exigido por cima e até por isso entra o Juan Felipe Aguirre, mas o Terán e o Arthur mostraram um nível muito importante nas bolas pelo alto, principalmente o Arthur. O Arthur termina o jogo com 8 cortes, é espetacular a atuação dele contra o Goiás e ele mostra um pouco mais de segurança para duelar por cima. É um cara que não é tão alto, tem 1,83, não é um jogador que se impõe pelo alto, mas é um cara que consegue ter impulsão e posicionamento suficientes para conseguir vencer essas disputas. E depois de uma sequência em que, contra Remo e Atlético Goianiense, o Atlético tomou 2 gols em bolas pelo alto. 2 gols não, 5 gols em bolas pelo alto. Então é uma situação que o Atlético pode passar a aproveitar melhor. E talvez não tenha que ter o Aguirre no campo, né? Acho que ter Benavides, Terán e Arthur qualifica muito essa saída, gera muito mais quebra de linha e faz com que o Atlético consiga ser um pouco mais criativo para acionar melhor as suas peças de meio campo. E o Aguirre não é mau jogador, nunca falei que é mau jogador, eu só acho limitado. Com bola, principalmente. E aí não precisa ter o Aguirre, sendo que você pode ter o Benavides como um zagueiro para construir, para qualificar essa saída de bola do Atlético. Então, para mim, escolhas acertadas do Papito. Até porque o Volta Redonda tende a não ter tanto a posse da bola, o Volta Redonda tende a não pressionar tanto assim o Atlético, e acho que é um Furacão que pode se aproveitar bem disso para conseguir dessa maneira colocar mais um construtor no trio de zagueiros e assim criar mais chances de gol, né? Então não há necessidade de ter o Aguirre, acho que acerta o Papito. Com alas, né? O Mendonça, ala direita, e o Derek, ala esquerda. São protagonistas do Atlético. São jogadores que conseguem criar muita chance pelo lado do campo. Gostaria muito de falar de Mendonça. É um cara que, quando chega ao Atlético, tem até um jogo interessante contra o Goiás, quando tá jogando como um ponta, como um jogador de corredor. E é um jogador que, a partir do momento em que ele passa a jogar por dentro, como um interno, como um meia-direita em muitos momentos, ele não tem a mesma criatividade. Ele não consegue se virar tanto em pequenos espaços. Ele é um jogador que pouco consegue, em muitos momentos, ser esse criativo, esse articulador. E aí não adianta para ser esse meia. Faz muito mais sentido você ter o Leozinho, como tá na escalação, como um meia-direita, do que o Mendonça. E o Mendonça voltar à ala faz o Mendonça participar mais, faz o Mendonça participar melhor, faz ele lidar melhor com as posses que ele tem. E não é nenhum segredo e não é nenhuma surpresa que as partidas dele contra o Amazonas e o Goiás foram boas, porque voltou a fazer o que vinha fazendo na carreira, voltou a ser ala, jogar por fora, não por dentro. No León, lá do México, ele estava jogando como um ala esquerda também. E agora ele virou um ala direita na equipe do Furacão, o que também funciona, o que também faz mais sentido com a característica dele. Então a melhora do Mendonça passa muito por esse ponto de mudança de posição, passa muito por ser um jogador que tem que jogar mais por fora do que por dentro. E por fora ele consegue ir melhor. Claro que ele tem que ter mais qualidade e eficiência para finalizar as jogadas. Mas ele traz criatividade. Ele traz muito poder físico nesse 1 contra 1. Ele traz qualidade para bater na bola e fazer um cruzamento. E lembrando, você lembra do cruzamento que ele faz pro Viveiros, pro gol do Viveiros contra o América Mineiro? É pela ponta direita, é como um cara de corredor, é para ser um cara que bate bem na bola para fazer esse cruzamento de perna esquerda, como um jogador que infiltra bem na segunda trave, quase gera gol contra o Goiás dessa maneira. O Mendonça tem que ser ala ou ponta, não interno, e esse meia ele não vinha rendendo, e para mim é um teste que não deu certo do Odair. É positivo que ele seja mantido na ponta direita, na ala direita, assim como o Léo Derek na ala esquerda, que também vem muito bem e que tem conseguido ser muito bem acionado para chegar no fundo. Os dois alas do Atlético chegam no fundo toda hora. A gente chega no meio campo com o Zapelli, que eu já falei muito do Zapelli aqui no canal, é um cara de muita qualidade, de muito protagonismo, de muita quebra de linha, de qualidade para colocar os companheiros na cara do gol como volante. Mais à frente, quando joga, é pouco acionado, isso é uma complicação em muitos momentos. Quando tá mais à frente no campo, a bola demora a chegar e quando chega, chega mal, chega quebrada, e aí pro Zapelli se virar com a bola quebrada, mais 2 marcadores muito próximos, é mais difícil. Quando ele joga mais de frente, ele é um jogador que consegue agregar mais, é um jogador que consegue ajudar mais a equipe do Atlético e, por isso, pra mim, tem que jogar exatamente como tá aí. Primeiro volante do Furacão.
com o Leozinho como ala direita, já comentei a possibilidade de ser esse meia, já comentei a possibilidade de ser um articulador, muito melhor do que o Mendonça, traz imprevisibilidade, traz drible, traz melhor finalização de entrada de grande área, é um jogador com mais qualidade nesse momento e é muito justo que ele inicie essa partida. O Felipinho como esse meia esquerda a ver, imagino que jogue até em muitos momentos ao lado do Bruno Zapelli como um volante, né? Mas acho que é um jogador que tem jogos contra Amazonas e Goiás que justificam a manutenção dele acima do Patrick. O Felipinho não vinha tendo bons jogos, o Felipinho não vinha tendo um nível tão de qualidade e agora ele passa a mostrar capacidade de virar jogo, capacidade de quebrar linha como quebra para colocar o Julimar em boa condição de finalizar. Essa capacidade dele de perseguir e desarmar, que é muito importante em ter um jogador de frente assim para fazer essa pressão pós-perda e manter a posse com o Atlético. É um jogador mais leve que o Patrick e acho que defensivamente falando, até trouxe esse ponto recentemente, né? O Patrick dificulta o jogo do Atlético porque ele limita os outros. Acho que o Patrick, quando tá em campo com responsabilidades defensivas, o Zapelli não vai tanto ao ataque quanto ele iria, o Léo Derek não apoia tanto pelo lado esquerdo quanto ele iria, porque eles têm que ter mais preocupações defensivas, porque o Patrick fisicamente já não consegue ajudar tanto assim o lado defensivo, o Felipinho consegue. Claro que o Patrick lê melhor o jogo, o Patrick é um jogador mais inteligente e experiente que o Felipinho, mas o Felipinho tem essa questão de qualidade para conseguir, em muitos momentos, ganhar essa jogada na força física, apesar de ter algum problema de leitura. Então é um jogador que para mim tem que ser mantido e também é acerto do Odair. E aí a dupla de ataque Julimar e Viveiros é muito interessante também. Acho que é um Furacão que pode aproveitar dessa situação como velocidade, mas principalmente, e acho que é um ponto importante, a saída do Julimar da dupla para se tornar um meia esquerda e trabalhar em articulação. O Julimar gera assim o gol contra o Goiás, o Julimar gera assim os 2 gols que ele faz contra o Amazonas, saindo da posição de uma dupla de ataque para se tornar um interno esquerdo e dessa maneira conseguir em muitos momentos gerar finalização para o Atlético. Então é um Furacão que tem um time muito bem escalado, na minha opinião. Não questiono nenhuma escolha do Odair para essa partida, não contesto nenhuma escolha do Odair dessa partida. Acho que é um time muito bem montado e que tem muito favoritismo para vencer o Volta Redonda e continuar continuar firme nessa briga pelo acesso à Série A do Brasileiro. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê numa próxima. Amanhã, 6h30 a bola rola, 3h30 a gente chega com todos os detalhes na Jornada Esportiva da Atletas. Tamo junto, valeu!